Povo santo do Senhor, ao nosso único Deus, seja todo louvor, toda honra e toda glória. Vocês que estão chegando para participar conosco aqui dessa reunião, que sejam abençoados em nome de Jesus. A nossa igreja abre todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, todos os dias as portas estão abertas, de manhã até a noite a igreja fica de portas abertas. Agora, domingo é o dia que os filhos de Deus não podem faltar na casa de Deus. Aqui nós temos cultos 7, 10, 15 e 18. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde às 18 horas. Você aí que está assistindo, que é daqui do Vale do Paraíba, vem participar conosco. Pastor, como é que eu faço? É só você descer no terminal rodoviário central, na rodoviária velha. Você desceu, você olhou, você já vai ver a igreja aqui, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. João 12, o versículo 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro. Essa casa, a casa de Marta, Maria e Lázaro, talvez seja na Bíblia a casa onde mais vezes você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus estava. Ali era uma família de amigos. Jesus tinha ali um lugar que era um lugar de intimidade. Amém? Só que essa vez aqui foi especial, não só pela oferta que a Maria fez, pelo perfume que ela derramou nos pés de Jesus, mas também porque foi a última casa que a Bíblia menciona que Jesus entrou. Isso aqui foi, a Bíblia vai dizer para nós no versículo 1, que foram 6 dias antes da Páscoa, uma semana antes dele ser crucificado, dele entregar a vida dele por nós. Amém? É claro que nesses 6 dias, Jesus entrou em outras casas. Mas na Bíblia nós não sabemos quem foi. Na Bíblia, pastor, qual foi a última casa que Jesus é mencionado? Ele estava na casa de tal pessoa. Antes da crucificação, foi essa daqui. Então eu queria que vocês entendessem. Esta foi a última vez, talvez, que aquela família teve Jesus à mesa. Você não sabe quando vai ser a última oportunidade que você vai ter de ter o seu pai com você na mesa, ter sua mãe com você na mesa. Você não sabe qual vai ser a última oportunidade que você vai ter de ter o seu filho com você na mesa. E isso, irmãos, não é brincadeira. Entenda bem. Eu falei na reunião passada. Eu não posso, e nós não podemos. Nós não podemos viver em função das pessoas. Filipenses 1, 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha família. Mas eu não vivo pela minha esposa, não vivo pelos meus filhos, não vivo pelos meus pais. Eu vivo para Deus. Eu estou dizendo para você que se eu perdesse hoje alguém não ia doer. Não, ia doer muito. Mas eu já entendi isso. Eu tenho que viver para Cristo. Pastor, se eu perder meu pai, eu acho que acabou o mundo para você. Não. Se você perder seu pai, se você perder seu filho, vai doer muito, mas você tem que continuar. Porque você não vive pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem pelo seu irmão, você vive para Cristo. Nós vivemos para Deus, amém? Mas nós temos que entender isso. Essas pessoas que nós amamos, em algum momento elas vão ser tiradas de nós. Eu não sei quando vai ser a última oportunidade que eu vou ter de sentar na mesa com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, com os meus filhos. A ordem natural da vida, assim a gente entende, é que a gente vai envelhecer, não é assim? E um dia os nossos filhos irão nos sepultar. Mas às vezes a ordem natural da vida é quebrada. Eu não vou perguntar, porque eu sei que é uma coisa dolorosa, mas tem pais aqui que sepultaram um filho, tem pais que sepultaram 2, 3 filhos aqui, nesse culto. Talvez você pensou, não, eu vou ver meus filhos
envelhecerem e me darem netos, a vida passou, seus filhos foram embora e você está aqui. A vida tem dessas coisas. Amém? A questão é, eu não sei quando vai ser a última vez, então eu não posso perder a oportunidade. É muito feio, irmão, desculpa falar isso. Esse costume que as pessoas têm de pegar o prato, encher de comida e sentar na frente da televisão. Uma vez ou outra a gente até entende, né? Às vezes chega à noite, a família senta no sofá com a pipoca, aí é diferente. Mas a hora da mesa, irmão, é uma hora importante. Você senta ali, é a hora que você tem comunhão com o teu filho. É a hora que a esposa às vezes vai falar alguma coisa importante. Às vezes é o momento que você vai ensinar, que você vai doutrinar. Amém? Não perca a oportunidade de ter a tua família à mesa. A mesa, ela é o centro da casa. É o lugar principal de comunhão que a sua família tem. Amém? Agora, quem é que estava naquela casa pela última vez? Jesus. Eu falei na outra reunião e eu repito. Você não sabe qual vai ser a última oportunidade que você tem de ter Jesus. Talvez, irmão, tomara que não, mas talvez esse possa ser meu último culto. Talvez esse possa ser seu último culto. Pastor, mas o senhor é tão jovem, glória a Deus, eu sou jovem. Eu costumo dizer, se você me perguntar se eu estou sentindo uma dor, eu não sinto nada, irmão. Se precisar acabar o culto agora e fazer outro, eu faço. Eu estou forte, eu tenho capacidade, amém? Mas eu sei que não é isso. Algumas pessoas vão embora antes do tempo, não é porque estava doente, porque estava mal. Algumas vão até por plano de Deus. Lá em Gênesis a Bíblia fala de Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? O Enoque, irmão, ele viveu pouco mais de 300 anos. Quantos anos eu falei para você que o Enoque viveu? Pouco mais de 300 anos. Irmão, 300 anos para nós é um absurdo, né? É mais do que 3 vidas que a gente vive. Só que lá no tempo do Enoque, era como se ele não tivesse vivido nada. Os contemporâneos do Enoque viviam 700, 800. Só para você ter uma ideia, o Enoque teve um filho chamado Matusalém. Matusalém, na Bíblia, foi o homem que viveu mais. Viveu 969 anos, imagina. O Enoque viveu 300 e pouco, e o filho dele viveu 960 e tanto. O pai dele viveu muito também. Então imagina, estou dando um exemplo. Imagina que eu vou embora agora com 30 e poucos anos que eu tenho. Eu já estou com 30 e muitos já. Mas imagina que eu vou embora agora na casa dos 30. Meu pai chega nos 90 e meu filho chega quase 100. Você fala, puxa, o pai dele viveu tanto, o filho dele viveu tanto. Por que ele foi embora tão cedo? No caso do Enoque, a Bíblia diz que ele foi embora cedo porque ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Não é porque o Enoque era pecador. Deus amava tanto o Enoque que Deus queria o Enoque para ele. Amém? Se eu partir hoje, irmão, eu estou partindo para Cristo. Não estou com vontade não, viu, irmão? Eu quero viver muito aí para a glória de Deus. Mas a questão é, se eu for embora hoje, a minha família está dando uma oferta para Deus. Amém? Mas pode ser que eu vá. Pode ser que você vá. Desejo ter todos vocês aqui na Santa Ceia do mês que vem, como quero ter você daqui 10, 20 anos se eu ficar aqui. Amém? Mas eu sei que pode ser que nesse decorrer de tempo, algum irmão, alguma irmã vai encontrar com o Senhor. A questão é, se hoje fosse o seu último culto, você estava preparado? Aquela foi a última vez que Jesus entrou naquela casa. Quem sabe hoje é a última oportunidade, a última chance. Não perca. Amém? O que acontece? Eles estavam... Era a última vez que Jesus estava à mesa. E, de repente, a Bíblia vai dizer para nós que ela entra. Ela quem? Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E ela tem nas mãos um vaso de alabastro. O vaso em si já era um vaso especial. E dentro daquele vaso ela tinha um perfume de muito preço. O Judas, que estava ali perto, aqui o João ele não fala, mas Marcos escreveu que ela quebrou o vaso e derramou aquele perfume sobre o Senhor. O Judas, ele calculou, o Judas era bom de conta, tanto é que, falei na outra reunião também, que mesmo tendo no meio dos discípulos ali, dos apóstolos, mesmo tendo um cobrador de impostos, que era Mateus, imagina, Mateus estava acostumado a trabalhar com dinheiro, com conta, mas quem cuidava da bolsa das ofertas era o Judas.
Ele devia ser um rapaz muito inteligente, muito capacitado. Jesus deixou ele para cuidar dessa parte. Então o Judas entendia o valor das coisas. O Judas disse assim, olha, por que ela não vendeu esse perfume por 300 dinheiros? 300 dinheiros seria o salário de 300 dias de um trabalhador. Se você pensar comigo que nós estamos falando aqui dos judeus, eles trabalhavam 6 dias na semana, o sábado eles descansavam. E eles tinham mais alguns feriados ali, igual tinha Páscoa, que naqueles dias eles não trabalhavam. Era todos os dias úteis, vamos dizer, do ano. Era um ano de trabalho da Maria. Ela pegou e ela derramou aquilo sobre o Senhor. Diga glória a Deus. O Judas ficou enfurecido. E falei e repito, não espere, irmão, que o mundo entenda aquilo que você faz para Deus. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem, a palavra da cruz, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, mas para o mundo é loucura. Aquilo que você dá para Deus quando você vem, hoje você está aqui, você está dando o seu tempo para Deus. Daqui a pouco eu vou recolher os dízimos, você vai entregar o seu dízimo, você vai entregar a sua oferta. O que você está fazendo para Deus hoje, para o mundo é o quê? Para o mundo é o quê? Loucura. O quê? Ir para a igreja domingo, perder meu descanso, podia ir para a praia, ir para a igreja para ficar ouvindo o pastor. Para o mundo isso é o quê? Dá oferta, dá dízimo. Para o mundo isso é o quê? Loucura. Eu estava fazendo a reunião agora há pouco com os obreiros e eu estava falando, tinha alguns jovens ali, eu estava dizendo, um rapaz tão bonito, uma moça tão bonita como os jovens da nossa igreja são. Aí fora no mundo, num domingo na igreja, numa hora dessa a pessoa estava aí na bagunça. E outra coisa, eu ainda falei, perguntei para um dos meninos que estava ali, eu falei assim, filho, você é um rapaz tão bonito. Na escola lá onde você estuda, de vez em quando deve chegar uma moça para falar alguma coisa, você não quer ficar comigo, não sei o quê. E ele recusa, ele fala que não. Por que ele fala que não? Porque ele é de... No mundo isso é o quê? Loucura, o quê? A menina foi lá, pediu para ficar, para não sei o quê, ele falou não. Tá se guardando. Casamento no mundo hoje já tá ficando loucura, ninguém mais casa. Agora falar que você vai casar, ainda vai casar virgem, vai se guardar para Deus. No mundo isso é o quê? Loucura. Mas é a nossa oferta para Deus. Amém, meus irmãos? É você pegando todo dia e você guardando algo para Deus. Você se guardando, você guardando a sua vida, dando o seu tempo. Diga amém. Maria tinha aquele perfume que valia muito. E ela entregou aquilo para Jesus. O mundo nunca vai entender as coisas que nós fazemos para o Senhor. Ainda alguns vão vir até com algumas desculpas, que eu não vou falar muito agora, que eu quero tratar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Ah, mas por que não deu para os pobres? O que o Judas falou parecia que fazia muito sentido. Daqui a pouco eu te explico por que não faz sentido. Mas tudo bem. Quando o Judas falou, por que não vendeu e não deu para os pobres? O Senhor repreendeu ele dizendo, deixa ela. Versículo 6. Para o dia da minha sepultura guardou isso. Os pobres sempre os tendes convosco. O que o Senhor fala agora? Mas a mim nem sempre me tendes. Irmão, talvez um dia você vai querer fazer algo para Deus e você não vai ter mais oportunidade para fazer. Jesus disse o quê? Ela guardou isso para o dia da minha... Jesus estava sepultado? Jesus estava o quê? A sepultura, me perdoa falar, mas é quando a pessoa está morta. Tem muita gente que está esperando, acho que o pai morrer, a mãe morrer para dizer que ama. Aí lá no... Me desculpa, irmãos, eu sei que é um pouco doloroso o que eu vou falar. Lá no caixão, a pessoa vai ficar lá gritando, desesperada. Ai, mãe, eu te amo. Mas enquanto a mãe estava viva, talvez nunca falou para a mãe o quanto ela era importante. A mesma coisa, irmão, é para Deus. Tem gente que está esperando a sepultura, está esperando a última hora para pensar em fazer alguma coisa para Deus, irmão. Talvez não vai dar tempo. Maria estava aguardando aquilo. Ela foi uma semana antes do Senhor partir. Ela derramou sobre aquilo para Jesus, sobre o Senhor. Amém? Olha para o pastor Alex. Não era só ela que tinha algo precioso para entregar para Jesus.
Quando você vai para Lucas 24, olha só o que a Bíblia diz, rapidinho. Lucas 24. Diz assim, ó, versículo 1. Lucas 24, verso 1. Não precisa nem abrir, ó. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham. Então, olha para mim. Essas mulheres aqui, vocês sabem o que está acontecendo. O nosso Senhor morreu, foi sepultado. Essas mulheres que foram ao sepulcro eram mulheres, irmão, que amavam ao Senhor, amavam a Jesus. Elas não estavam ali, pessoal, de bobeira, não. Quando todo mundo abandonou o Senhor, só elas ficaram. Lá na cena da cruz, você não vê Pedro, você não vê Tiago, você não vê André. Só quem passou por ali foi João, mas João não ficou até o final. Agora, essas mulheres ficaram até o final. Quando o corpo foi tirado da cruz e foi sepultado, só elas seguiram para ver onde tinham colocado o corpo. O domingo mal tinha começado, ainda estava escuro, e elas já levantaram para ir ver o Senhor. Essas mulheres amavam a Jesus, amavam ou não amavam? E elas também tinham algo guardado. Só que olha para o pastor. Elas tinham uma oferta, mas foi uma oferta que não deu tempo de entregar. Elas tinham guardado, ó, levando especiarias que tinham o quê? Agora olha o versículo 2. E acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, 2 anjos, com roupas resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Em voz alta agora, igreja, versículo 6. Não está aqui. Olhem para mim. Elas tinham uma especiaria. Elas tinham uma oferta, diga amém. Mas quando elas chegaram para entregar, quem elas esperavam que estaria lá para receber, não estava mais. Só quem conseguiu entregar aquela oferta para Jesus foi Maria. Por quê? Porque Maria não perdeu tempo. Jesus estava vivo, ela foi lá e entregou. As outras foram entregar depois da morte. Quando foram procurar o corpo, não encontraram mais o corpo. Irmão, você está esperando o quê? Para se arrepender, para servir a Deus, para pedir perdão, para perdoar. Amém? Você está esperando aparecer um anjo e falar para você, ó, não dá mais tempo, já foi embora. A chance passou. Tem um povo, irmão, desculpa se você é desse pensamento, tá? Eu não posso nem dizer que você está errado. Tem alguns irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada e que depois do arrebatamento vão ter alguns que ainda vão ter chance de arrependimento. Alguns acreditam nisso. Se você acredita assim, eu te respeito, tá? Eu não penso assim. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo principalmente em Mateus capítulo 24, eu vejo que os acontecimentos do final da vinda de Jesus vão ser de outra maneira. A Bíblia fala que virá o princípio das dores, depois o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, que já está acontecendo, amém? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então a Bíblia diz que vai se levantar o anticristo e vai começar a grande tribulação. E a Bíblia diz que no final da grande tribulação, depois do fim daqueles dias, virá o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória, todo olho verá, as nações se lamentarão, e ele enviará os seus anjos para recolher dos 4 cantos da terra os seus escolhidos e levarem para o céu, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então eu acredito que o arrebatamento vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. O Senhor volta e arrebata a sua igreja. É assim que eu vejo na Bíblia. Agora, tem irmãos que eles pensam que não. Jesus vai arrebatar a igreja e depois virá a grande tribulação. Aí tem irmão que pergunta assim, pastor, se Jesus voltar a arrebatar a igreja
e vier a tribulação, depois da grande tribulação, vai dar tempo de se arrepender? Tem irmão que fica perguntando isso. Sabe qual que é a melhor resposta? Eu não quero estar aqui para saber. Irmão, para que a pessoa vai esperar? Não, eu quero ver se depois vai dar tempo. Irmão, o tempo é agora. O tempo de eu fazer alguma coisa para Jesus não é depois do arrebatamento, não é depois que a trombeta tocar, não é quando o anticristo estiver aqui. O tempo para falar de Jesus é hoje. O tempo para servir a Deus, o tempo para você pegar o seu perfume, o seu melhor, aquilo que você tem de mais precioso e entregar para Deus é hoje, é esse o tempo. Não perca mais tempo. Tem pessoas aqui, irmão, que têm o chamado de Deus, que foram escolhidas pelo Senhor. Mas aí a pessoa fica pensando, não, mas é que eu tenho isso, eu tenho aquilo. A Bíblia diz que se você observar o vento, irmão, você nunca vai semear. A melhor semente que existe para você plantar é a semente do Evangelho. Paulo falou para Timóteo que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, sempre é oportunidade para servir a Deus. Semeie a palavra, fale de Jesus, amém? Para todas as pessoas que você puder. Não espere mais, porque pode ser que você perca a oportunidade, perca o tempo da visitação. Acontece muito, irmão, de eu ver pessoas falando assim, pastor, eu devia tanto ter aproveitado para servir a Deus naquele tempo. Jesus está dando um tempo tão abençoado para vocês aqui, irmão. Jesus está dando um tempo tão abençoado para vocês aqui, irmãos. Talvez depois vocês vão ficar assim, puxa vida, eu devia ter aproveitado. Então não fica assim. Sirva a Jesus hoje, sirva a Jesus agora. Fale de Jesus, se levante para fazer alguma coisa para Deus, amém? Eu não estou falando de você pôr uniforme. Uniforme de obreiro, irmão, o obreiro que coloca o uniforme, ele tem um ministério para aquilo. Mas você não precisa colocar um uniforme para evangelizar, para falar de Jesus. Amém? Você não precisa ter um cargo. Não, eu preciso ter um cargo de pastor, eu preciso ter um cargo de levita. Não, irmão. Todos nós somos chamados para ser servos de Deus. E o tempo de servir Deus é hoje, é agora. Amém? Talvez você está guardando um perfume, você tem algo tão precioso que depois, quando for para entregar, já não vai ter valor nenhum. Então entregue hoje, oferte hoje, faça o que você tem que fazer para Deus agora. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. É mais ou menos o que eu falei no outro culto, com alguma coisa que Deus mudou. Agora tem um detalhezinho que eu queria passar para vocês, que é para você agora, e para quem está assistindo esse culto. Quando o Judas, ele viu Maria pegar aquele perfume e derramar aos pés do Senhor, ele ficou indignado. Vamos voltar lá? Capítulo 12, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olhem para mim. Judas ficou muito indignado porque Maria estava dando algo para Jesus do qual ele não iria poder usufruir, porque o Judas era ladrão. O versículo 6 diz assim, aqui é João nos ensinando. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. O Judas não estava preocupado com pobre nenhum, irmão. Tem gente por aí que fica fazendo promessa de ajudar os pobres, mas ela não tem nenhum interesse de tirar o pobre da pobreza. Pelo contrário, ele quer que o pobre continue pobre para que a pessoa possa se manter na posição em que está. Não estou falando especificamente de alguém, tá, pessoal, que você possa pensar. Tem muitos que estão nessa posição. Gente que você nem imagina e vão prestar conta a Deus. No caso do Judas, ele era ladrão, ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Jesus recebia ofertas. Quem cuidava das ofertas era o Judas. O Judas pegava, recolhia a oferta, ele contava, só para você entender, tinha entrado R$1.000 de oferta no culto, ele pegava 500 e botava no bolso. Eu não sei o que ele fazia com esse dinheiro, se ele comprava roupa, se ele comprava comida, mas que miserável que era, né, irmão? Jesus perguntava, quanto que entrou? Senhor, entrou 500, os outros ele tinha botado no bolso, era um ladrão, já era um ladrão.
Amém? Então Judas não estava nem um pouquinho preocupado com pobre nenhum. Judas queria que aquilo que era de Deus viesse para ele. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: o diabo ele quer para ele a glória que pertence a Deus, a honra que pertence a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E outra coisa, o diabo não quer que você receba o que é seu. O inimigo sempre vai falar que aquilo que é seu tinha que ser de outro. Eu vejo muito isso acontecer, irmão, na obra de Deus isso acontece muito, sabia? Tem pessoas que vê Deus levantar alguém. Vou dar um exemplo para você. Imagina que Jesus levantasse hoje o nosso amigo aqui, o reverendo Moacir. Que Deus ungisse ele, capacitasse ele, e amanhã ele estivesse aqui nesse púlpito aqui pregando. Deus pode fazer isso com ele, Deus fez comigo. Amém? Eu fui obreiro aqui nessa igreja. Ontem um irmão aqui da igreja mandou para mim uma foto. Eu lá na porta lá da igreja, lá no Marechal Floriano Peixoto, com 18 anos. Amém? Só não vou mostrar para vocês porque é muita vergonha alheia, misericórdia. Né, irmão? Graças a Deus hoje a minha esposa cuida bem de mim, mas naquela época eu passava uns apertos na vida. Meu paletó listrado era de uma listra só. Eu pulava a vara falava, agora é minha vez de pular você. Tá, a vida era um pouquinho mais difícil, mas glória a Deus, hoje eu tô um pouquinho melhor. Mas, irmão, Jesus fez comigo, Jesus pode fazer com ele. E pode fazer com outros que estão aqui. Pode ou não pode? Aí amanhã ele tá aqui, aí alguém olha ele aqui e alguém fala, não era ele que tinha que estar lá. Era eu. Sabe o que é isso? É o Judas. Judas é usado por Satanás para querer roubar aquilo que Deus tem para você. Jesus falou assim, ó, deixa ela. Põe para mim versículo 7. 12:7. Disse, pois, Jesus, deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isso. Ou seja, isso aqui era para mim. Irmão, tem coisa que não é para os pobres, tem coisa que não é para os outros, tem coisa que é para você, que Deus deu para você. Tem tempo na minha vida, irmão, que é para minha esposa. Se eu tirar o tempo que é da minha esposa e eu der para outra, eu estou pecando. Amém? Se o tempo que é da minha esposa eu deixar ela e eu dedicar para o meu amigo Moacir, eu estou errando. Porque aquilo é dela. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou casado com ela. Tem momentos da minha vida que eu tenho que ser dela, eu não tenho que dar atenção para outra. Tem tempo da minha vida que é para os meus filhos. Claro que eu tenho uma missão espiritual de cuidar dos filhos de muita gente aqui. Mas tem hora que eu tenho que esquecer o seu filho e tenho que pensar no meu. É uma honra que ele tem que ter de mim. Amém? Por favor, não fica chateado com o que o pastor vai falar, não. Eu acho errado quando alguém tira o tempo que é da família para dar para outro. Se eu tenho, irmão, se eu trabalho todo dia e eu tenho um dia de folga, esse dia de folga tem que ser da minha família. Amém? Por favor, vai ter gente que vai ficar até bravo comigo. Não estou dizendo que é pecado. Não é pecado gostar de futebol. Mas eu tenho um dia de folga. E eu vou pegar o dia da minha folga, eu vou sair para jogar bola com um monte de homem e vou deixar minha esposa em casa. Tá errado. Aquilo ali é dela, tem que ser dela. Eu não posso roubar isso dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. A glória que é de Deus eu dou para Deus. O tempo que é da minha esposa eu tenho que dar para ela. O tempo que é dos meus filhos eu tenho que dar para eles. Amém, irmão? Mas Satanás sempre vai ter a coisa de querer roubar aquilo que é seu, aquilo que é da sua família. Quer roubar o tempo da sua família, quer roubar o tempo do seu casamento. Ele quer roubar uma honra que Deus está dando para você. Jesus disse, deixa ela. Isso é para mim, isso não era para pobre. Amém? Irmão, tem dinheiro que não é, pessoal. Você não tem que dar cesta básica, não. Tem dinheiro que é para você, para pegar seu filho e ir para o shopping. Amém? Ai, pastor, mas eu vou lá no shopping gastar R$100 num prato de comida e eu podia comprar uma cesta básica para dar para o fulano. Irmão, a cesta básica lá é uma coisa importante, mas aquilo que é do seu filho é do seu filho.
Você não peca em pegar e gastar um dinheiro daquele com o seu filho e deixar de dar para o outro, não. O que Jesus disse? Ele falou, porque os pobres, continua versículo 8, porque os pobres sempre os tendes convosco. Irmão, tem gente que você pode dar tudo para ela. Amanhã ela vai estar na mesma. Amém? Vai estar na mesma. Uma vez eu saí para fazer um trabalho de madrugada com uns obreiros da igreja e tinha um rapaz que ele estava com a gente, ele estava no primeiro amor, era um obreiro que estava começando na igreja. E no primeiro amor, irmão, a gente é muito, sabe? A gente quer fazer tudo, a gente quer resolver tudo. E eu estava orientando os irmãos, eu estava falando, gente, nós falando para os obreiros que foram comigo, falei assim, ó, nós temos que ser da fé, tá? Nós não podemos ser emotivos. Você não pode olhar para a pessoa. É claro que você tem que sentir compaixão, mas você tem que olhar para eles com os olhos da fé. Não adianta você querer olhar com um olhar emotivo, porque você se perde. O que aconteceu? A gente estava fazendo o trabalho, o rapaz olhou para ele, que estava na rua, e falou assim, ai, que bonita essa blusa que você está usando. E ele estava naquele primeiro amor empolgado, ele pegou, tirou a blusa e deu para ele. E ele veio todo feliz. Não, pastor, você viu, eu dei, agora ele vai usar. No outro dia a gente saiu para evangelizar de novo, ele encontrou o mesmo rapaz. Quando ele perguntou da blusa, o que tinha acontecido com a blusa? Irmão, tem gente que se você der o teu carro que você lutou não sei quanto tempo para comprar, num dia aquele carro vira nada. Se você pegasse a sua casa, que você lutou 20 anos para comprar e você desse para a pessoa, em uma semana a casa ia virar lixo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Porque a pobreza, olha para o pastor Alex, pobreza é um espírito. Pobreza não é questão social não, tá, pessoal? Eu sei que falam isso para você. Eu falei no outro culto, tem uma coisa que o povo aí fora tem, de dizer assim, ah, pastor, o pessoal lá da feitiçaria, estou falando aqui numa linguagem alta, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eles fazem lá, eles batem tambor lá, eles recebem lá o Espírito, mas pelo menos eles fazem muita caridade. Irmão, essa é se você acredita mesmo nisso, eu quero dizer para você que essa é uma das maiores mentiras que você acredita. Imagina, eu falei na outra reunião, imagina que eu sou um ladrão. Eu vou lá na casa do reverendo Moacir, eu roubo o salário dele inteirinho do mês. Ele trabalhou lá, ganhou o dinheiro dele, o salário dele honesto, eu fui lá e roubei ele. Amém? Aí depois ele vai lá na minha casa e eu falo para ele, puxa, rapaz, te roubar, tadinho de você, ó, pega aqui uma cesta básica, pega aqui um pão com mortadela, pega aqui uma marmitex aqui e come. Eu fui tão bonzinho, fui ou não fui, pessoal? Eu fui? Eu fui bonzinho? Eu roubo o salário dele inteiro. Ele trabalhou, lutou para ganhar os 30 mil que ele ganha por semana. É mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais. É que eu não posso falar, senão os irmãos vão começar a cair no poder aqui. Eu fui lá e roubei. Eu tirei o dinheiro dele. Aí ele foi lá na minha casa. Puxa, seu Alex, me roubaram. Eu, sabendo que eu sou ladrão. Aí eu falo, não, amigo, puxa vida. Roubaram o teu salário todinho. Ô, coitado, deixa eu te dar um Bolsa Família aqui. Deixa eu te dar uma cesta básica aqui. Deixa eu te dar. Eu tô sendo caridoso, irmão? Eu tô sendo miserável. Eu roubo ele, eu tiro o que é dele, o que Deus deu para ele. Amém? E para manter ele escravo, dependente de mim, eu jogo uma migalha para ele. É isso que o diabo faz. Ele mantém a pessoa na miséria, a pessoa vive na miséria, porque quem deixa a pessoa na pobreza é Satanás, irmão. Amém? E antes que você pense assim, pastor, mas Jesus era pobre. Quando Judas falou, Judas não falou dos pobres na primeira pessoa. Ele não disse assim, por que essa mulher não vendeu e deu para nós que somos pobres? Judas falou, por que não vendeu e não se deu aos? Ou seja, Judas não se via como pobre. Judas não via Jesus como pobre. Jesus não era pobre. Amém, irmão? Eles não falaram não, porque nós somos pobres e precisamos de oferta. Jesus nunca recebeu esmola. Jesus recebia oferta. É uma coisa completamente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não vivia de esmola. Ai, tadinho, ele ficava lá na beira da rua, lá, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Jesus nunca fez isso, irmão.
E por favor, não estou desmerecendo quem faz. Mas Jesus nunca recebeu esmola, Jesus recebia oferta, é uma coisa completamente diferente. Amém? Pessoas abençoavam o ministério de Jesus e eram abençoadas. Agora, aquele espírito mantém a pessoa na pobreza e a pior coisa, mantém a pessoa na dependência. A pessoa vive, eu roubo tudo de você, te jogo uma migalha e você acha que eu sou bom porque eu te dou uma migalha. É isso que Satanás faz. Tire da sua cabeça o pensamento de pobreza, de miséria. Ninguém aqui é pobre, vocês não são pobres. Olha para o irmão do lado e fala, você não é pobre, irmão. Fala assim, você é uma pessoa abençoada. Amém? Olhe para mim, irmão, irmã. Quem quer tirar o que é seu, quem quer meter a mão na bolsa e pegar o que é seu, é Satanás, é o Judas. Deus quer que você receba aquilo que é seu. A Maria guardou para Jesus e deu para Jesus. Tem gente que está guardando para você, irmão. Amém? E se Deus está usando alguém para guardar algo para dar para você, receba o que é seu. Mas e o pobre, pastor? Tadinho, volta a dizer, o pobre não é pobre por injustiça. Você pode até ajudar a pessoa, você pode dar o pão, faça isso que isso é bonito, irmão, isso é bom. Mas você tem que entender o seguinte, você pode dar o pão, você pode dar a cesta básica, você pode dar a roupa do corpo para a pessoa, amanhã ela está na mesma. Tem gente, irmão, que se você tirar tudo dela, em pouco tempo ela está lá em cima de novo. Porque ela tem o dom da prosperidade, ela é abençoada. Amém? Jó era um homem abençoado. Ele passou por um momento difícil, veio uma luta, ele perdeu tudo. Mas poucos dias depois ele estava diante de Deus, Deus deu tudo em dobro para ele. Jó 42:10 diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe acrescentou, olha só, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O pobre, você pode dar tudo para ele, ele vai perder tudo e vai ficar 2 vezes mais pobre. Agora o rico, o abençoado, você pode tirar tudo dele, daqui a pouco ele está com o dobro. Porque prosperidade é bênção, é dom de Deus, vem de Deus. Irmão, se você é abençoado, podem passar rasteira em você, podem dar golpe em você, podem fazer o que fizerem, irmão. O que tirarem de você, Deus devolve em dobro. Você é abençoado, diga a glória a Deus. A Bíblia não é contra a prosperidade do povo de Deus. O crente tem que ser pobre. Em nenhum lugar está escrito que você tem que ser pobre. Pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz do problema. O dinheiro não é a raiz de mal nenhum. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é. O dinheiro tem que estar no bolso. Olha para o irmão e fala, dinheiro tem que estar no bolso. Ou nas contas aí, né, irmão? Aqui tem irmão aqui que tem várias contas. Conta fora do país, conta nos Estados Unidos, na Suíça, eu ia falar no Irã, misericórdia. Não sei por que veio o Irã. Agora Jesus abençoe os iranianos lá, que eles se convertam para ser salvos. E o povo de Israel também, que aquele povo não é crente não, irmão. Eles não aceitam. Tem gente que trata Israel como se Israel fosse a igreja, irmão. O povo mais duro de coração que tem é o povo de Israel lá. Estão passando o que estão passando porque rejeitaram o Messias quando o Messias veio até eles, tá? Mas voltando aqui porque eu estava falando para vocês aqui. Palavra de Jesus para abençoar você, irmã, para abençoar você, irmão. Você pode ser uma pessoa próspera. Não deixe o diabo tirar o que é teu. E aceita, fazer o quê? Não é assim mesmo, não. Jesus não aceitou. Tinha que dar para os pobres. Não é verdade, tinha que dar para os pobres. Não, isso aí não é para pobre, isso é para mim. Amém? O que é para você é para você. O que é da tua esposa é da tua esposa. O que é dos teus filhos é dos teus filhos. Deus deu para você, não deixa o diabo tocar no que é teu, não. Dizer que você não merecia aquilo. Dizer que aquilo não é para você. Tudo que Deus está dando para você é teu. Tome posse, receba. Em nome de Jesus, diga a glória a Deus. Agora, é claro, o coração tem que estar em Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Só para terminar, eu queria dar essa palavra para vocês. Eu amo esse texto aqui. Depois que eu vim para cá, eu comecei a gostar mais ainda dele. Porque glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Eu leio aqui e eu lembro de vocês, Capítulo 6, versículo 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 17. Isso aqui Paulo estava profetizando para os irmãos de São José dos Campos. Manda aos ricos desse mundo. São vocês. Olha para o irmão e fala, é você, irmão.
rico, diga glória a Deus. Que não sejam altivos. Rico você pode ser, você não pode ser altivo, arrogante, orgulhoso. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quem te dá o que você precisa não é o dinheiro, é Deus quem dá. Amém? Que façam o bem. Deus não te deu só para você sair por aí esbanjando. Deus te deu para você ajudar, para você fazer o bem. Diga amém. Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Tem gente que depois que cresce um pouquinho na vida, você não consegue mais falar com ela, né, irmão? Versículo, não atende mais telefone. 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Olha o que está escrito agora. Para que possam alcançar. Então, o rico pode alcançar a vida eterna. A maior prova é que eu estou pregando para um povo rico e um povo que vai herdar a vida eterna. Louvado seja Deus, amém ou não? Não deixa o diabo tirar isso de você, não. Satanás, ele é ladrão. Jesus disse que ele é. Ele quer roubar a glória de Deus, ele quer a glória de Deus para ele. E aquilo que Deus deu para você, ele quer para ele também. Diga assim, naquilo que é meu, fala no que Deus me deu, fala assim, não vai tocar. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. E eu queria que agora, irmão, você se rendesse a Deus em oração. Maria não esperou Jesus morrer para levar o perfume. Ela entregou naquele dia. Entregue agora para Deus a sua vida. Entregue agora para Deus a sua melhor adoração. Amém? O seu melhor louvor. Sentado onde você está, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Pela voz do Senhor, meu Deus, que tem falado conosco a cada dia. Senhor Jesus, o inimigo não vai tirar dos meus lábios a adoração, o louvor que é para ti. O meu louvor é para o Senhor. E não somente o meu louvor, mas toda a minha vida, os meus dias, tudo o que sou, tudo o que tenho, eu quero hoje entregar, meu Deus, entregar ao Senhor, entregar o meu louvor, entregar a minha adoração. Recebe, Senhor. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Aceita, Pai querido, a minha oferta de amor, que eu estou entregando agora, que eu estou agora, meu Pai, em nome de Jesus, rendendo a Ti. Esse é o momento, minha irmã. É o momento de você dizer para Ele, Pai, eu me arrependo. Pode ser a última oportunidade. O Senhor está na mesa, talvez amanhã não esteja. Agora é a hora de você falar para Ele o que precisa ser dito. Agora é a hora de você confessar e abandonar o pecado. Essa desobediência, essa rebeldia. Em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão, agora é a hora. É o momento de você entregar a Ele a sua vida. Não perca a chance. Não perca a oportunidade. Aleluias. Glória a Deus. Nós nos entregamos, Senhor, totalmente a Ti. Oh, glória a Deus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Oh, glória a Deus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, que humilhar o meu espírito, assim o farei. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Oh, meu
meu Deus, eu quero. Oh, glória. Eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade. tua vontade doce Espírito. A minha vida seja a tua vida. Eu quero nascer. O teu Espírito, Oh meu Deus, eu quero, Senhor, matar minha carne, fazer tua vontade. tua vontade doce. A minha vida seja a tua vida. Minha vida seja tua vida, Jesus. Oh meu irmão, o Senhor está à mesa agora. Entregue para Ele tudo o que você precisa entregar. Quebre o teu vaso agora. Quebre o seu orgulho. Quebre agora sonhos, vontades que você sabe que não vem dele. Entregue para Ele a sua vida, os seus planos. Ei, eu me dou a Ti, Senhor. Eu te entrego a minha vida. E eu renuncio, meu Deus, às coisas que eu quero, mas que talvez não fazem parte do plano, da vontade do Senhor para mim. Eu quero que seja feita a tua vontade em minha vida. Oh, aleluia. Ouça a oração de cada irmão que aqui está. Daqueles que estão orando dizendo: Senhor, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa chance. Eu me entrego ao Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu te dou a minha vida. Aleluia. Oh meu Deus, muito obrigado, Pai. Eu sei, meu Deus querido, que a Tua graça, a Tua misericórdia estão nos alcançando agora. O Teu perdão está alcançando a igreja. Meu irmão, minha irmã, é seu, é para você. Deus te entregou. Receba o perdão de Deus agora. Não deixe o inimigo dizer que não é para você, que é para outro, que é para o pobre. Não, é de Deus para você. Receba o perdão, receba a graça de Deus. Oh, aleluia. E agora, homem de Deus, mulher de Deus, se levante, porque agora você vai receber a cura. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda dor, todo mal, e eu digo agora: saia desta pessoa, saia dessa vida, todo mal, em nome de Jesus. Meu Deus, manda o fogo do Senhor agora, para que os enfermos sejam curados, para que os oprimidos sejam libertos. E em nome de Jesus, eu digo aos espíritos malignos, eu digo aos demônios: saiam da vida destas pessoas agora. Aonde houver um mal, aonde houver um espírito de sofrimento, de morte, de angústia, de enfermidade, de miséria, você, espírito imundo, que está querendo roubar essa pessoa, tirar o que Deus deu para ela, você quer para você o que Deus deu para ela, eu te repreendo agora. Você, ladrão, assassino, saia desta pessoa. O fogo do meu Deus está te queimando agora. E aonde você estiver escondido, a tua força é quebrada,
o teu poder é quebrado. E eu digo a você, saia. E a igreja agora começa a orar com fé e a dizer, na minha vida não. Diga com fé, diga, na minha casa você não vai roubar, ladrão. Diga, o meu louvor, a minha adoração a Deus, você não vai roubar. A minha oferta você não vai roubar. Diga, sai. Sai todo mal. Você não vai roubar, Satanás, essa família, esse ministério, a saúde dessa pessoa. Pega tudo que é teu agora e vai embora, ladrão. Saia, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levante as mãos agora. Oh, aleluia. Irmão, Judas não queria que Jesus recebesse o louvor. Ele queria para ele. O diabo não quer que Jesus seja adorado, ele quer adoração para ele. Mas você vai dar para Deus agora o louvor. Você vai dar para o Senhor agora a glória, a adoração. Levante a tua voz agora. E você vai começar a dar glória a Deus. Você vai começar a dar glória a Deus. Oh! Ninguém vai calar a minha voz, a minha adoração, o meu louvor. Cadê o glória a Deus na igreja? A sua voz você oferta para Deus agora. Aleluia. Oh, aleluia. Agora é o momento do louvor, da adoração. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Rei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Toda a igreja adorando ao Senhor. Toda a igreja louvando a Deus. Recebe, Senhor, a minha oferta. Recebe, Senhor, a minha vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Levante as mãos. Ache em mim, Senhor, o verdadeiro adorador. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebe a minha oferta, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Só tu és digno de receber, só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Só tu és digno de receber. Aleluia, aleluia. Oh, 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 glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas das vossas cabeças, para que entre o Rei. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Jesus é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Oh, canta lá, 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 lá. Oh, obrigado, meu Senhor. Te adoramos, te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Senhor. A igreja diga glória a Deus. Levante as mãos e diga, meu Senhor. Diga assim, recebe a minha vida,
o meu louvor, a minha adoração, em nome de Jesus. Digam graças a Deus, diga glória a Deus, e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Obrigado, Espírito Santo. A Jesus, nosso Rei, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém? Irmãos, Deus abençoe o pessoal de casa. Fiquem com Deus. Que você seja muito abençoado em nome de Jesus.